Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís. Vim falar um pouquinho sobre a maternidade e aquilo que o Senhor estava construindo ao longo desses dias no meu coração, juntamente com a Nayara. Eu vou estar lendo lá no livro de Provérbios 31, porque é um texto, que o Senhor colocou no coração dela. Sei que a gente já falou um pouquinho no mês de março, mas a gente vai trazer um enfoque, uma ênfase um pouco diferente. Diz assim, Provérbios 31, a partir do verso 10. Eu vou ler alguns versículos específicos e aí eu vou fazendo menção para vocês. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Versículo 17. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Versículo 20 e 21. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de escarlate. 25 a 31. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia da manhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e instrução, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. A Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Que ela cumpra, Senhor Deus, o propósito pelo qual ela será lançada nessa noite. Que haja liberdade do Teu Espírito. Deus, que os corações sejam abertos para receber a Tua verdade. Porque eu creio que a verdade do Senhor liberta. A verdade do Senhor restaura. Oh, Senhor Deus, por isso abre os céus deste lugar. Deus, e penetra a Tua palavra nos corações. E veremos o fruto, Senhor Deus, do anúncio, Senhor Deus, dessa mensagem, Pai. Em nome do Senhor Jesus e por mim, Senhor, eu clamo, tenha misericórdia de mim, Senhor Deus, porque de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer, Pai, mas é o Teu Espírito em mim, Senhor Deus, que seja manifestado através da minha vida, Senhor. É a oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar e ficar à vontade em nome de Jesus. O texto, o tema que a gente colocou é das tuas mãos. Antes de a gente entender um pouco sobre os textos que eu li, de Provérbios 31, alguns versículos específicos, eu quero que você olhe para a sua irmã do lado e fale assim: estamos em obra. E o Espírito Santo é o construtor. Fala mais alto, gente. Estamos em obras. E o Espírito Santo é o construtor. Se você crê nessa verdade, diga amém. Glória a Deus. Antes de a gente entender um pouco sobre Provérbios 31, eu quero falar um pouco sobre provérbios. O Senhor ele foi conduzindo cada parte dessa construção. E assim como uma obra, cada texto escolhido foi direcionado pelo Espírito do Senhor. E uma das coisas que a Nayara começou dizendo, durante o início, é que às vezes, como mães, mulheres, nós não temos muito conhecimento. Então, às vezes, a nossa vida tomou direções que talvez, se a gente tivesse conhecimento, talvez a gente não teria tomado determinadas decisões. Então, o Senhor, Ele colocou no meu coração que era importante a gente ampliar a nossa visão. Era importante a gente ter conhecimento, porque o conhecimento, ele nos liberta. A gente fala de mulher virtuosa, mas o que será a mulher virtuosa? Por que será que ela está dentro de um contexto do livro de Provérbios? Mas o que é Provérbios? Provérbios, do termo hebraico, é machal, que significa contrastes e comparações. O objetivo desse livro é ter uma vida bem sucedida.
E aponta o caminho da sabedoria. O livro de Provérbios, ele é tão relevante nos dias de hoje quanto foi na época em que foi escrito. Então, a palavra de Deus, ela é mais atual que um jornal. Ao longo de Provérbios, vemos frases curtas baseadas em longas experiências. O autor prega contrastes fortes para mostrar que a sabedoria é a resposta, que Deus é a origem dessa sabedoria e que ela está à disposição de todos, mas cada pessoa deve escolher o caminho da sabedoria. Então, a gente vê que no livro de Provérbios há um caminho, né? E o caminho é a sabedoria, e quem é o fundamento dessa sabedoria é Deus. Então, qual é o caminho dessa construção, da nossa edificação? Isso vai ser de cada pessoa, de cada mulher, porque isso é uma escolha. Quem escreveu o livro de Provérbios? Você já parou para pensar, entender? Foram algumas pessoas, a maioria foi Salomão. Mas também a gente vê Agur e Lemuel. Por que tudo isso é importante? Qual é o contexto de Provérbios para a gente chegar lá no final? Porque Provérbios 31 é o último capítulo do livro. E Provérbios, ele nos ajuda a adquirir e colocar em prática a sabedoria de Deus nas nossas decisões e atividades da vida diária. Não é uma garantia infalível, mas é um princípio geral. Então, você vai lançando os seus alicerces da sua construção, você vai sendo edificado, e à medida com que você vai sendo direcionado pela vontade do Senhor, você vai caminhando segundo a direção do Senhor. Então, chegamos lá na mulher virtuosa, em Provérbios 31, e no versículo que a gente começou, que é o 10, diz: a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de joias finas. A gente avalia nesse início que a mulher virtuosa, ela precisa ser achada. Aleluia. E tem uma necessidade e ela tem um valor. Então, olha para dentro de você e fala assim: eu sou virtuosa. Eu tenho valor. Porque o Senhor me encontrou. Aleluia. Mas, caminhando mais um pouquinho sobre essa percepção do conhecimento, dessa visão que o Senhor quer nos transmitir. Você já parou para pensar o que é virtude? Muita gente fala virtuosa, virtude, mas o que será isso? É uma disposição habitual para praticar o bem e não o mal, sendo um fruto da ação de Deus na vida do ser humano. Então, esse termo, né, esse conceito é algo mais amplo, mas e para a mulher virtuosa, o que seria? Literalmente é uma mulher de força. Ela não apenas possui boas qualidades morais, mas se destaca pela sua força, habilidade, capacidade de enfrentar os desafios da vida com sabedoria, estratégia, porque ela possui uma característica, um fundamento, o temor ao Senhor, que está em Provérbios 31, 30. Então, a gente vai vendo, né, como a gente vai edificando, né, esse fundamento, a nossa vida, a construção daquilo que o Senhor quer nos direcionar. E o temor do Senhor é o princípio do saber, diz também em Provérbios capítulo 1. E eu pergunto para vocês, qual tem sido o alicerce da sua vida? E a gente encontra, a Nayara falou na outra reunião, né, que ela começou Provérbios 14 e chegou na mulher virtuosa. E eu fiz o caminho inverso. Cheguei na mulher virtuosa, falei, recebi, né, da parte do Senhor da mulher virtuosa, mas cheguei na mulher de Provérbios 14, que fala da mulher sábia que edifica a casa. E fiquei pensando assim, que antes de essencialmente falar de maternidade, cada uma de nós somos mulheres. E independente de desempenho, seja empresária, seja alguém que ajuda o necessitado, como é descrito ao longo desse texto, mas a primeira palavra que a gente encontra no versículo 10 é mulher. Então, a gente chega em Provérbios 14, 1. Vamos ler. Que diz:
A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos. Há uma comparação nesse momento. De quem? Da mulher sábia e a mulher insensata. Mas o que é a mulher sábia? O que é a mulher insensata? Eu vou começar pela insensata, porque a sábia a gente vai construindo ao longo dessa mensagem. A insensata, ela com as suas próprias mãos, ela usa as suas próprias mãos, sua própria vontade para destruir. Isso é muito sério. E a gente vê que a mulher sábia edifica o quê? A casa. E a casa, a aplicação desse termo, ela está ligada ao lar. Mas ela também pode ser considerada como casa, como templo, tabernáculo, lugar da casa de Deus. A tola, como a comparação que eu expliquei no início, que fala a respeito de Provérbios, ela segue o seu próprio caminho, contraria a vontade divina. Por isso, com as suas próprias mãos, ela derruba. Hoje vamos nos atentar a algumas características da mulher virtuosa no contexto familiar. E voltamos lá em Provérbios 31, que é o nosso texto base. Neste momento, pare e pense. Quais características você possui? Quem você é? E antes de entrar um pouquinho sobre isso, o Senhor traz a minha lembrança agora, neste momento. Como o Senhor tem visto, como você vê Deus? Como você enxerga Deus? Por que eu estou falando isso? Porque esse ano, especificamente, eu tenho conhecido o Senhor como conselheiro. É muito interessante ouvir a palavra conselheiro, mas outra situação é uma revelação de como o Senhor pode ser o nosso conselheiro. E eu achei muito interessante porque Provérbios, o livro de Provérbios como um todo, é um caminho em que a gente encontra vários conselhos. Não só em relação à maternidade, não só em relação à mulher, mas em várias áreas da nossa vida. Então, voltando para o contexto, de Provérbios 31, e as características que o Senhor venha ampliar somente nessa noite, que você enxergue Deus assim como Ele tem se revelado a mim, como conselheiro, como a Nayara falou no início, se o Senhor tocar na sua ferida, em nome do Senhor Jesus, isso é para a sua cura. E realmente o Senhor testificou ao meu coração que é uma noite de cura. Eu nem compartilhei com a Nayara e ela foi e disse aquilo que o Senhor me revelou. Então, quais são as características no âmbito familiar dessa mulher virtuosa? Em Provérbios 31, 15, diz assim: é ainda noite, ela se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela é uma mulher gestora que administra o seu lar. Ela sabe o que fazer e orienta como fazer. Ela não terceiriza porque ela entende que é sua responsabilidade. Ela instrui a todos. Aleluia. Ela supervisiona o seu lar. Ela cuida do bom andamento da casa. Ela é organizada. Ela, apesar de ter servas, ela se preocupa com a casa. Será que nós temos nos preocupado com aquilo que é principal? Aquilo que é fundamento da nossa casa? E é muito importante, gente, que isso não tem a ver com riqueza. Não. Você pode ter uma casa modesta, mas limpa e organizada. Porque o Senhor, Ele preza por alguns princípios e a organização é um deles. A gente vê no início, em Gênesis, quando Deus criou o mundo, Ele fez cada coisa no seu dia. Então, assim como eu falei que isso é lançamento de princípios, como a gente tem tido essa mentalidade? Que o objetivo nessa noite é que venhamos ter consciência. Porque como é que a gente vai transformar se a gente ainda nem sabe?
Mães, vocês têm agido com vigilância, cuidado, zelo por aquilo que seus filhos assistem na televisão e no celular? Para quem, né, tem filhos menores. Você tem se interessado em saber quem são os amigos de seus filhos e o que eles pensam? O que vocês têm feito com essas informações? Porque uma coisa é eu ter consciência. O amigo do meu filho gosta de futebol. Ou o amigo do meu filho gosta de Frozen. A amiga da minha filha gosta de Frozen. E aí, o que eu estou fazendo com as informações que eu estou absorvendo? Como eu tenho agido? Será que eu tenho agido para quem tem filhos ainda na escola, né? Será que eu tenho ajudado eles nas lições de casa? Tudo isso faz parte do bom andamento da casa. O que eles têm aprendido na escola? Será que vocês têm visualizado o que eles têm aprendido? Você tem se posicionado a respeito do conhecimento que é lançado sobre a mente dos seus filhos, que é contrário à palavra do Senhor? A mulher virtuosa, ela é posicionada. Ela não negligencia a sua responsabilidade de mãe. E é muito interessante que a gente vê também, no versículo 21, que ela se preocupa com as vestes. E o Senhor, Ele me pediu assim para poder falar um pouco sobre isso, que é muito importante. Aqui especificamente fala que todos andam vestidos de lã escarlate. E aqui a gente vê mais para frente também que ela não teme a neve, porque todos estão vestidos. Então, será que nós, como mães, temos preocupado como os nossos filhos têm vestido? E não tem a ver somente com a questão de inverno, mas tem a ver com modéstia. Será que a gente tem sido exemplo para os nossos filhos através das nossas vestes? E será que a gente tem vestido as nossas meninas com modéstia? Ou será que a gente tem colocado as nossas meninas com um short curto, com o corpo exposto? Como a gente tem vestido as nossas meninas? Mas os meninos também precisam de direção. E o Espírito Santo me lembrou uma vez, para quem não sabe, eu tenho um filho, né, e ele atualmente está em fase de transição para a adolescência. Também estou numa nova fase. E ele é muito observador. Eu estava na minha casa, né, no âmbito familiar, e eu estava com uma blusa, né, ela era preta, só que ela estava um pouco transparente. Aí ele virou e falou assim: mãe, essa blusa está transparente. E olha só, eu estava na minha casa. Por quê? Porque ele já está acostumado como eu vestia. Mas sempre foi assim, irmãs? Não. Eu conheci Jesus quando meu filho tinha 3 anos de idade. Mas antes disso, eu gostava de vestir mini saia, eu gostava de vestir vestido colado. Só que um dia, o Espírito Santo me encontrou. Não foi alguém que falou assim: você não pode vestir isso. Foi uma consciência primeiro na minha mente e uma transformação na minha ação. Então, o Senhor, Ele pediu para que eu compartilhasse isso com vocês. Né? A gente precisa, porque nós somos exemplos para os nossos filhos. O terceiro ponto é uma mulher previdente. Mas o que é mulher previdente? Ela é o oposto da preocupada. Vamos ler Provérbios 31, 21. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Mas, mais uma vez o versículo, sim. Aonde está a previdente? É porque ela antecipa nas suas soluções. Ela não fica sofrendo por antecipação, ela é diferente. Ela não teme, porque ela já se preveniu. Aleluia. Você tem se planejado? A mulher virtuosa prepara o que há de melhor para a família. E eles não têm que se envergonhar. Ela também é atenta e vigilante. Você já parou para pensar, será que essa mulher não passa por situações difíceis? A gente leu aqui tantas características boas,
Será que ela não passa por situações difíceis? Eu quero trazer uma palavra em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu essa casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A gente vê dois tipos de casa. Aqui é lançado o fundamento sobre a rocha e sobre a areia. Nas duas situações, ambas sofreram com o vento e com a força dele. A diferença está onde o fundamento, aonde está sendo fundamentado a sua casa. E a mulher de Provérbios 31 não é diferente, porque ela diz que não teme a neve. Né? Então, se vier o frio, independente da situação, não significa que ela não vai passar por situação difícil. Pelo contrário, mas ela se mantém firme, porque ela está onde? Na rocha, que é Cristo. Aleluia. Onde sua casa está edificada? Como eu disse, né, em Provérbios 31, 21, diz que não teme a neve, não tem preocupação com o dia da manhã. Na tradução da revista corrigida, diz que ela ri do futuro. Que mulher é essa, como a Nayara falou no mês de março? Que mulher é essa que ri do futuro? Mas como eu expliquei, é uma mulher que confia no Senhor. Aleluia. O que leva a mulher a agir dessa maneira? Ela possui um caráter firme, está preparada para as emergências. Ela é uma mulher de fé. Como a Nayara falou lá no início, né, do livro de Timóteo, o que foi transmitido para para Timóteo, na verdade, né, através da mãe e da avó, foi a fé. E foi isso que o Senhor colocava muito ao meu coração, que a nossa fé, no lugar certo, ela transforma a vida dos nossos filhos. Quantas vezes o Senhor já te desafiou com situações difíceis? Quem aqui já passou por situações difíceis, levanta a mão. Como você agiu diante disso? Será que você continuou crendo? Confiou mesmo que a realidade fosse diferente do esperado? Você sabia que a construção de uma casa leva tempo para concluí-la? Como eu falei, uma das características da mulher virtuosa é força e dignidade. Como você tem instruído seus filhos? E eu quero falar um pouquinho daquilo que o pastor Hernandes Dias Lopes refletiu. As mães ficam mais tempo com os filhos no período da infância. Tempo decisivo em que se forma o caráter. A mulher virtuosa é educadora. A sabedoria é o uso correto da instrução. Os filhos não precisam apenas de necessidades básicas supridas como casa, roupa, comida e educação. Precisam de instrução que vem do alto, aleluia. Elas precisam conhecer Deus. Ela se interessa de forma prática pela vida dos filhos. Não basta o amor ao ensino, né? Muito importante a gente conhecer, mas mais importante é amar quem ensinamos. Esse é o pastor Hernanes Dias Lopes que diz isso. Aleluia. Mas agora nós vamos mexer mais um pouquinho na ferida. Vamos ler, aleluia, no versículo 26 que diz: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Como você fala dentro de casa? Você é uma mulher bondosa? Você é uma mulher sábia?
Ou você é uma mulher briguenta? Provérbios 19, versículo 13. Diz assim: um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Fecha o olho um pouquinho. Aí pensa, está chovendo. E está começando a gotejar. Gotejar, gotejar, gotejar. Como que você se sente? Às vezes o barulho de chuva vai ser bom, mas talvez para alguém isso pode ser um incômodo. E quando é algo incômodo, pode abrir os olhos. Quando é algo incômodo, o que você faz? Muitas vezes você pode ignorar, você pode explodir. E assim é comparado na Bíblia, e não só em Provérbios 19, 13, mas 27, 15. A mulher briguenta, ela é comparada a essa goteira. Então, a gente percebe que o nosso exemplo é o melhor sermão para os nossos filhos. Um outro ponto, uma outra característica da mulher louvável, ela é reconhecida e honrada. Não só fora de casa, mas principalmente pelos da família. Vamos voltar lá em Provérbios 31 de novo. Diz assim no versículo 28. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Filhos e maridos elogiam, pois ela é uma influência no lar. Com espontaneidade, não é algo forçado. Não é porque é dia das mães que vamos elogiar as nossas mães. Não. E os filhos, né, eles têm uma espontaneidade. A gente vê que é algo natural. Por quê? Porque faz parte da construção desse lar. Mas agora eu quero falar para vocês que ainda não são mães, mas que são filhos. Você tem dado o devido valor às suas mães? Você tem expressado esse valor a ela? O que tem impedido você de louvá-la? É falta de perdão? É mágoa? Ressentimento? O que tem? Feche os olhos mais uma vez e peça: Senhor, em nome do Senhor Jesus, revela essas mulheres. Se há alguma ferida que precisa ser tratada, se há alguma falta de perdão, se precisa ser liberado perdão, alguma mágoa, algum ressentimento, que o Senhor traz agora à luz, aquilo que é ocultado. Deus, aquilo que está num pavilhão secreto, dentro do íntimo de cada mulher. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor coloca para fora. Em nome do Senhor Jesus, para que haja cura, para que haja, Senhor Deus, restauração nesse relacionamento de mães e filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, isso que Deus trouxe à sua consciência, ao seu coração, o que você vai fazer com essa informação? Como a Nayara falou, você precisa se arrepender? Então se arrependa. Se você precisa de falar: mãe, me perdoa, que você peça perdão. Mas talvez a sua mãe, né, faleceu. Como que eu vou resolver isso? Fale com o Senhor. Reconheça, como a Nayara falou, né, no Salmo 51, que quando Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Ensine com sabedoria e bondade que receberão retorno desse investimento. A recompensa final depende do seu início. E qual é o início? O temor ao Senhor. Aquele que anda com o Senhor e procura agradá-lo é honrada. Independente de pessoas aqui na terra, se você é honrado ou não pelos seus filhos, mas o Senhor te honra. Aleluia. Afinal, por que o tema das suas mãos? Né, que é a imagem ali que a gente replicou. Vimos que a mulher sábia edifica a sua casa e a insensata destrói com as suas próprias mãos. Qual tipo de mulher nós somos? Qual tipo de casa estamos construindo? Como anda o seu lar? Onde está o fundamento? A gente viu, né, em Provérbios 14 a respeito da casa, que ela tem um sentido de lar,
mas também em relação à casa de Deus. E muito interessante que eu construí nesse entendimento, eu cheguei, né, a Nayara, ela compartilhou comigo, Thaís, o Senhor colocou o tema das tuas mãos. Eu falei, mas por que das tuas mãos? E aí ela me mostrou, o texto referência era de 1 Crônicas 29. Quando a gente chega lá, quem a gente encontra? Davi, transmitindo o legado para Salomão. E olha só o que a gente está estudando, o livro de Provérbios. E eu achei muito interessante, porque Davi, ele tinha uma inclinação. Qual era? Construir uma casa para o Senhor. Davi entregou uma planta. A planta da casa, né, do templo. E convocou o povo para ofertar. Separou os materiais para a obra. Isso foi Davi, o pai, que fez isso. Só que o que acontece? Apesar de ele ter tido autorização para essa construção, mas quem fez a construção foi o filho. Aleluia. Davi termina reconhecendo que das mãos do Senhor vem a força. Tudo vem dele. Será que você tem reconhecido que as coisas que você tem vivido vêm do Senhor? Vamos ler lá em 1 Crônicas 29. Versículo 19. Que diz assim: e o meu filho Salomão dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual fiz todos esses preparativos. Então, Davi, ele faz isso que eu expliquei, entregou a planta, convocou o povo, porque já estava quase próximo de ele morrer. Então, Davi, ele se posiciona e ele faz uma oração para Deus, a partir do verso 10 até o verso 22, fala de um louvor a Deus. Isso faz parte da oração de Davi ao Senhor, e ele se preocupa com o filho dele. E ele não só preocupa porque ele se tornaria um rei, alguém importante, mas ele se preocupou com o coração de Salomão. Aleluia. Vimos que Provérbios 14:1, que a casa também pode ser considerada o templo, como eu falei. E eu cheguei em Atos 7. Mas o que Atos 7 tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Nesse momento, nesse contexto, a gente vê Estevão. Estevão, ele está pregando, ele está falando a respeito do reino. E ele faz menção a respeito de Salomão. Aleluia, glória a Deus. Com isso a gente percebe que tudo que a gente está construindo não é vão. Olha só quanto tempo depois se passou. E Estevão conhecia a palavra de Deus, a verdade. Então, Estevão fala, né, que Davi obteve favor de Deus, tá? Em Atos 7, do 44 ao 50. Aleluia. Glória a Deus. Estevão fala que Davi obteve favor de Deus, autorização para construir a casa de Deus, mas quem edificou foi Salomão, como eu falei. Eu vou ler Atos 7, 49 e 50. Diz assim: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é o fato que a minha mão fez todas essas coisas? Aleluia. O importante não é o fato. Que a minha mão, quem fez? É das mãos do Senhor. É o Senhor que entregou todas as coisas, seja para Salomão, seja para nós. Quem é o nosso fundamento? E a gente já vai encerrando. 1 Coríntios 3,
Aleluia. Do versículo 10 a 17 diz assim: Primeira Coríntios 3, do 10 a 16. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. E outro edifica sobre... Lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo. Mas como que é através do fogo? Vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, fala com sua irmã de novo. Estamos em construção. E o Espírito Santo é o construtor. Amém. Então a gente vê que o nosso fundamento é Cristo. E que nós somos moradas do Espírito Santo. Nós somos edificadoras do nosso lar. Nós somos restauradoras. Aleluia. E o Senhor, Ele está querendo restaurar a nossa vida. Mas como a gente vai ser restaurado se a gente não tem consciência? Mas hoje o Senhor está apontando um caminho. Ele está mostrando a direção. E a direção é a sabedoria. A direção é o temor do Senhor. Porque apesar de todas as funções que essa mulher exerce, como empreendedora, como alguém que ajuda o necessitado, como quem cuida da casa, né? Como eu falei do início, o fundamento ela é uma mulher que teme ao Senhor. Esse é o fundamento dela. E olha só, versículo 31 termina. Dei a ela das suas mãos e que de público as suas obras a louvem. Então, ela vai frutificar, né? E eu queria compartilhar, né, só antes de terminar, um testemunho. Eu sou uma pessoa que gosta de observar muitas coisas. E eu, uma vez, estava no meu quarto, no meu momento devocional com o Senhor. Eu estava olhando assim pela janela e o Senhor falou assim, olha aquela obra. Eu falei, olha aquela obra? Ele é. Aí ele foi falando assim, e olha, irmãs, eu não mexo com essa área na minha profissão, não, tá? E ele virou e falou assim, observa a obra. Aí eu estava vendo, né, várias pessoas. E aí ele foi falando para mim assim, sobre o fundamento. Ele me levou até estudar sobre obra. E aí ele virou e falou assim, quanto mais profundo o fundamento, maior é o edifício. Então, quanto mais a gente se entrega ao Senhor, quanto mais a gente se envolve com o Senhor, maior a gente é capaz de suportar aquilo que o Senhor tem a derramar. E ele falou assim, na obra existem várias pessoas. Tem o arquiteto, tem o engenheiro, tem o mestre de obras, né? Quem é arquiteto aí, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas o Senhor foi me mostrando. Mas ele diz assim, todos eles, por mais que exerçam funções diferentes, trabalham no mesmo projeto. Aleluia. Glória a Deus. E ele foi me mostrando. Ele disse, há uma planta. E cada um dentro da sua função contribui para o projeto. E não é diferente para nós, mulheres. Nós somos coparticipantes do reino de Deus. Nós somos responsáveis para trazer direcionamento para os nossos filhos. Ou ainda que tem alguma mulher que não tenha filhos ou que deseja ter. Mas Deus te trouxe neste lugar, aleluia,
para demonstrar que você é coparticipante daquilo que Ele está construindo. E você verá das mãos do Senhor, aleluia, o fruto. Porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o fim. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos levantar? Que nesse momento você fale com o Senhor. Na verdade, junte duas irmãs só. Quem não puder, pode fazer mais de 3. 2 irmãs, de mãos dadas, que a gente vai começar a orar. Como eu falei, é tempo de cura. Se você tiver liberdade, né, e quiser falar algo para essa irmã, algo que o Senhor falou, que você precisa de pôr para fora, é tempo de restauração. Porque o Senhor, Ele lançou o fundamento nessa noite. O Senhor, Ele te ensinou, Ele trouxe consciência. Mas a minha proposta nessa noite, eu quero te desafiar. O que você vai fazer com essa informação? Como que você pode fazer transformação? Então, nesse momento, eu quero que vocês intercedam umas pelas outras. No sentido de cura mesmo. No sentido de que o Senhor vem no fundo do seu coração. No nome do Senhor Jesus. E se você sentir de falar algo para sua amiga, como eu falei, algo que precisa ser confessado, colocado para fora, no nome do Senhor Jesus, que vocês venham revelar. Porque aquilo que está oculto vai ser exposto para que haja luz e transformação. Amém? Senhor Deus, eu te entrego essa mensagem. Ela foi declarada, mas a obra é o Senhor que faz. A tua palavra diz que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o teu Espírito. Por isso, no nome do Senhor Jesus, nessa noite, eu clamo, Senhor, sobre os fundamentos. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não sei, Pai, se tem mulheres feridas neste lugar, mas o Senhor sabe. Deus, talvez a história, os caminhos que elas percorreram, Senhor Deus, chegaram a situações difíceis, Senhor Deus. Mas o Senhor está dando uma noite de restauração, uma noite de cura, Senhor Deus. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, transforma a mentalidade dessas mulheres. Transforma, Senhor Deus, aquilo que elas têm aprendido, Senhor Deus. Que venha, Senhor, receber como Davi, Senhor Jesus. Ele reconheceu que não era possível construir, Senhor, o templo, Senhor Deus, se não recebesse do alto, Senhor Deus. Nessa noite, Pai, nós como mulheres, nós desejamos, Pai, do alto, Senhor Deus, a tua provisão, Senhor Deus. Nós desejamos do alto, Senhor, a manifestação do teu soprar, Senhor Jesus. Que cada mulher que entrou aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus, saia transformada. Ah, Jesus, aquelas mulheres que estão no cativeiro, que se sentem culpadas, Senhor Jesus. Ah, Senhor Deus, mulheres, Senhor Jesus, que estão cativas, Senhor Deus, adentra nesse quarto escuro, Senhor Jesus, nessa câmara do seu coração. Ah, Senhor Jesus, e traz transformação, e traz cura, Senhor. Abre, Senhor Deus, em nome de Jesus eu declaro, é dia de libertação. Saia deste lugar, o Senhor está te convidando. Ah, o Senhor está colocando as mãos na sua frente. Pega na mão do Senhor nesse momento e caminha com Ele. Ele está te tirando desse lugar. Ele está te tirando deste lugar. Então somente confia, então somente creia, então somente caminhe. Ah, o Senhor está te curando. As feridas de relacionamento, o seu relacionamento com sua mãe. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, olha a concepção de cada mulher, Deus. Ah, no ventre, Senhor Jesus, como elas foram concebidas. Não sei, Senhor, a história de cada uma, mas o Senhor as conhece. Ah, Senhor Jesus, elas foram geradas. Deus, talvez
a mãe não tinha consciência. Talvez, Senhor Deus, a mãe não desejou, mas o Senhor desejou primeiro. O Senhor já tinha uma história, Senhor Deus. O Senhor já tinha tudo escrito, Senhor. Por isso o Senhor os trouxe elas para este lugar, para esse ambiente, Pai. É um lugar em Ti, é um lugar de habitação, é um lugar de segurança. Assim diz o Senhor. No lugar do Senhor é um lugar de habitação, é um lugar de segurança, é um lugar de proteção, é um lugar de cuidado, é um lugar de zelo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, aquelas mulheres, Senhor Jesus, que sofreram aborto, as mulheres, Senhor, que resolveram tirar, Senhor, seus filhos, Senhor, perdoa, Senhor Jesus, e aquelas que sofreram aborto espontâneo, visita o útero, Senhor. Eu declaro, Senhor, madres abertas nessa noite. Eu declaro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, ao gerar do Teu Espírito, Senhor Deus, eu declaro, Senhor Jesus, não só sobre essas mulheres, mas Espírito Santo, sobre essas mulheres, Senhor, que perderam seus filhos, mas, Senhor Deus, eu declaro, no nome do Senhor Jesus, sobre as mulheres, todas as mulheres deste lugar, que o Espírito Santo venha gerar algo nelas, venha queimar no coração delas, o Teu Espírito, Senhor, seja colocado nelas, que elas sejam, Senhor, impactadas com Tua glória, que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito, Senhor Jesus. Jesus, as mulheres que estão em depressão, nessa noite receba a libertação. É tempo de transicionar, é tempo de sair deste lugar, é tempo de andar, de caminhar. Senhor Deus, nos perdoa se muitas vezes temos sido como mulheres rixosas, mulheres briguentas. Senhor, visita os lares, e derrama a Sua porção de sabedoria, a Sua sabedoria que vem do alto. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, eu clamo, Senhor, a bondade, Deus, que haja bondade na linguagem dessas mulheres. Senhor Deus, que os Seus filhos sejam surpreendidos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, pelo comportamento delas, Senhor, serão mulheres exemplares, não, Senhor Jesus, na força do braço delas, mas é pelo poder do Teu Espírito, é pela ação do Teu Espírito. Sopra, Espírito do Senhor. Eu declaro vida sobre essas mulheres, eu declaro vida sobre elas, eu declaro restauração. Jesus, tira, Senhor, todo o peso de condenação, todo o peso de culpa, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Que elas não saiam, Jesus, da mesma forma que elas entraram, mas que elas saiam daqui com a porção do céu, com o alimento do céu, porque eu creio, Pai, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E a Tua palavra foi, Senhor, liberada. Alimenta, Senhor Deus, essas mulheres, Senhor. Alimenta aquilo que elas precisam, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus, venha com o Teu poder, Senhor, com a Tua graça, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu clamo a paz que excede todo entendimento. A paz, Senhor, sobre os corações. A mulher que estiver angustiada ainda, em nome do Senhor Jesus, receba paz. Receba paz, porque o príncipe da paz está aqui. O príncipe da paz está passeando nesse ambiente, neste lugar. Ele está te tocando, Ele está te restaurando. Não resista à obra do Senhor. Não resista, não saia daqui resistindo ao Senhor, mas dá liberdade a Ele, dá liberdade ao Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, destinos sejam liberados, destinos sejam liberados nessa noite. Espírito Santo de Senhor, em nome de Jesus, que seja como uma flecha, coloca palavras de sabedoria na boca dessas mulheres, para que quando elas falarem, venha o reino, Senhor, onde elas estiverem. Senhor Deus, elas são edificadoras, Senhor Deus, elas são restauradoras, Senhor Jesus. Assim eu declaro, porque o Senhor Deus, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o fim. Opera, Senhor Deus, age, Senhor Jesus, que toda mulher resistente, que se você ainda está resistindo ao Espírito do Senhor, em nome de Jesus eu repreendo toda resistência, toda manifestação demoníaca, em nome do Senhor Jesus, todo princípio
principado e potestade que tem atuado nesses lares. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem. Vai saindo de cada casa e de cada lar. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que o Senhor dos Exércitos vai à frente dessas mulheres. Ah, Senhor, porque a peleja é do Senhor. É o Senhor que faz. Porque agir no Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Escuta os passos do Senhor. Ele está vindo na sua direção e Ele está agindo na sua causa. Ah, você colocou uma causa diante do Senhor nessa noite. Está esperando uma resposta e o Senhor vai responder. Ah, o Senhor vai agir, o Senhor vai tocar, o Senhor vai libertar. Mulheres estão clamando por libertação dos lares. O Senhor está visitando. Ah, o Senhor está visitando e testemunhará os feitos do Senhor. Você testemunhará os feitos do Senhor, porque aquilo que é do Senhor ninguém toca, ninguém pega, ninguém toca. Aleluia! E o Senhor garante, Ele garante, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, Senhor Deus, nós entregamos esse culto diante do Senhor. Nós entregamos a nossa adoração, Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu clamo, Senhor, pelas crianças lá em cima. Deus, eu clamo pelas crianças lá em cima, em nome do Senhor Jesus. Mulheres, vamos levantar um clamor pelas crianças que estão lá em cima, nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Vamos clamar pelas crianças que estão na sala. Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar pelas crianças que estão, Senhor Deus, lá na sala, Senhor, sendo ministrados pela Tua verdade, pela Tua palavra, Senhor Deus. Que toda criança que está tendo pesadelo, em nome do Senhor Jesus, todo medo vai saindo agora. Toda insegurança vai saindo agora. Em nome de Jesus, todo espírito de rebeldia vai saindo agora. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito de rebeldia vai saindo. Todo espírito de desobediência, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos pelo sangue de Jesus sobre as crianças. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que nenhuma delas se desviarão. Deus, elas conhecerão o Senhor e temerão o Teu nome, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos as crianças, nós abençoamos a equipe que se dispôs a estar lá. O Senhor abençoa e recompensa, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E mais um último motivo de oração. Já estou terminando. Eu queria falar, né, da árvore, né, que está ali na frente. A Nayara, o Senhor tem colocado no coração dela um enfoque evangelístico. E no sábado passado, né, teve uma equipe que esteve lá em oração, intercessão e alcançando o coração de mães e crianças. E aí a equipe fez essa árvore, né? E as mulheres deixaram os pedidos de oração ali. E eu queria, né, como a gente é restauradora, edificadora, né? Nós, como uma ação nessa noite, vamos estender as mãos para aquela árvore e nós vamos clamar por essas vidas, que o Senhor vai fazer a obra dele, amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos apresentar ainda, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, essa árvore, Senhor, que está recheada de pedidos, Senhor. O Senhor conhece as casas, os lares dessas famílias, Senhor Deus. Vai de encontro às necessidades, Pai. Venha, Senhor, com tua pá, cavando, Senhor Jesus, para lançar o alicerce que é Cristo. Que a semente lançada neste dia seja, Senhor Deus, como um solo fértil e ela venha frutificar. Deus, que essas mulheres conheçam, Senhor, o teu amor. Que elas conheçam o teu amor, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a cada família representada nessa árvore, Senhor. A cada pedido, Senhor. E a confiança, Senhor Deus, de colocar ali, de saber que alguém vai orar. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, Senhor Deus. E consagramos essas famílias ao Senhor. Que o sangue de Jesus seja passado sobre elas. E que elas tenham um encontro com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós que venha ter restauração, venha ter libertação, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Nessa noite, queria saber se essa mensagem de alguma forma te tocou e você quer lançar o seu fundamento, que é Cristo, pela
primeira vez. Você que ainda não conheceu Jesus ou não tinha entendimento, né, sobre essa palavra, sobre essa verdade, e que deseja nessa noite entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria de que você levantasse sua mão. Amém? E mais uma vez a Nayara perguntou no início, né? Mas eu queria que você se manifestasse, quem está aqui pela primeira vez, que você levante sua mão, em nome de Jesus. Amém. Como é que a gente fala? Em nome de Jesus. Volte sempre. Amém? Amém.